Bom dia, boa tarde, boa noite, dispostos! Estamos aqui em mais um episódio desse programa que já entrou na rotina do empreendedorismo do Centro-Oeste, quiçá do Brasil. E hoje estamos aqui com Além da Meta, mais um episódio desse programa, onde eu converso com pessoas que utilizaram técnicas de vendas e o seu perfil comercial para mudar suas vidas, as suas empresas e, nesse caso específico, para mudar a sociedade ao seu redor. Estou aqui com ninguém menos, ninguém mais que ele, que é advogado, ele é jornalista, é pré-candidato a deputado federal e é um grande líder, um cara que tem uma eloquência e uma presença que chamou a minha atenção e eu falei, será que ele vai me dar a honra de ser entrevistado? E aqui está, muito obrigado, Luiz França. Grande Albert, eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui conversando. Que legal. Batendo um papo, aprendendo. É isso. E aí interagindo com a sua audiência maravilhosa, meu irmão. Muito obrigado. Que legal. Olha só, mesmo no meio de uma pré-campanha, correria e tudo mais, ele veio aqui para dividir um pouco do que deu certo, do que ele colocou em prática e trouxe sucesso no dia a dia. Então, como eu sempre falo, pega aí a sua caneta, o seu papel, tá? Já vai separando aí as minutagens para você dar pausa e voltar, que eu tenho certeza que teremos uma grande aula aqui. Mas primeiro eu quero começar aqui perguntando pro França. Eu não vou chamar ele de França, vou chamar ele de França. França, é isso. França, você é jornalista, advogado. Como é que iniciou a tua trajetória? Por onde você começou? Olha, eu comecei como todo mundo, lutando, negro de origem pobre, de família muito humilde, mas que tive oportunidade para poder estudar e através do estudo e da educação, a gente pôde vir subindo os degraus da vida. Que legal. E como jornalista, atuei durante muitos anos no entorno. Nós tivemos um jornal que a gente criou, fundamos em Lusiânia, com meu querido compadre Beto Roriz e um antigo sócio, Márcio Calisto. Olha só. Isso nos anos 90. A gente fez o legal. Tribuna de Lusiânia, que virou Tribuna do Entorno e depois Tribuna Brasiliense. E lá depois tivemos uma rádio, enfim, as coisas cresceram. E a minha vida sempre esteve muito ligada entre comunicação e a política. E a política me fez fazer a segunda faculdade, que é o curso de Direito, que eu me formei no CEUB, e também onde a gente vem atuando ao longo desse tempo. Que legal. Então a política que fez esse gancho para você. É isso. E aí quando você me convida para um programa que fala Além da Meta, para falar com um jovem empreendedor, para o microempresário, o empresário que está começando a sua carreira, é muito gratificante, porque ao longo de todos esses anos, mais de 30 anos no jornalismo, muito tempo também na atuação no meio jurídico e político, a gente vê que é o seguinte, a oportunidade ela está sempre circundando as pessoas que estão preparadas. Exatamente. Então Nossa, isso é fantástico. Não é isso? Então você tem que estar preparado sempre, alerta, atento, que a oportunidade vai bater na sua porta. Essa é a receita para começar. Exatamente. E isso é tão importante de falar, França, principalmente para a nossa audiência, porque no meio de vendas existe aí ainda aquele conceito assim antigo de que o vendedor é o cara falastrão, é o cara malandro e que ele não precisa fazer faculdade. Tem alguns vendedores que se orgulham de falar, minha faculdade é a vida e tal, e eles não se preparam para subir de nível. E o que você falou, e principalmente, tá? Uma coisa que você falou que é fundamental, que é o estudo. É lógico. Não acha que não existe técnica, que não existe. Então é tão importante você falar sobre isso, sobre a importância dessa qualificação, principalmente para o empreendedorismo, porque hoje você com certeza sabe melhor do que eu, que você está inserido na política. O brasileiro, ele vai empreender meio que na raça, né? É isso. Nós temos um dom. O brasileiro, ele é empreendedor por natureza. Agora, é claro que quando você se qualifica, quando você se prepara, você terá oportunidades melhores de crescer. Essa é o grande ponto-chave, o ponto de virada. Quando você tem talento, você será sempre muito útil com aquele seu talento. Então, o cara que tem talento para vender, um talento natural para vendas... Sim, tem uma predisposição. Ele, de fato, não precisa se formar naquilo. Agora, quando ele se qualifica, ele junta o ensino, a técnica, com o talento natural. Então, ele fica mais forte. Exatamente. Então, sempre o estudo vai acrescentar.
Olha, gente, estudar, aprender, ler, ouvir com atenção, só vai acrescentar o seu talento natural. Um jogador de futebol, um bom jogador de futebol, com certeza ele nasceu com talento para jogar bola. Agora, isso significa que ele não precisa treinar? É isso. Isso significa que eu bato uma falta bem, então não preciso treinar bater falta, porque chega lá no jogo eu vou bater falta e vou fazer o gol. Não é bem assim, não. O Cristiano Ronaldo, ele nasceu com muito talento, porque ele com 14 anos, 12 anos de idade, ele já era um bom jogador de futebol. Sim. Mas é através dos treinos diários e constantes que ele se tornou o melhor jogador do mundo. Então, você é um bom vendedor? Ótimo, parabéns. Mas se você se qualificar, se você estudar, se você aprender, é óbvio que você vai ficar um vendedor ainda melhor. Sim, e isso fez parte da tua trajetória. Você não precisava fazer direito para ter maior preparo na política. Mas tenho certeza que a qualificação técnica foi que te alçou também, né? Porque a política, eu não comecei na política como secretário-geral nacional de um partido no Brasil. Eu comecei o contrário, eu comecei lá embaixo. Então eu fui presidente municipal, presidente no Distrito Federal, depois fui coordenador nacional, depois secretário, sei lá do quê, aí depois vai virando secretário, até chegar secretário-geral, presidente nacional, presidente e ativista político. Sim. Mas tudo isso foi uma escadinha. Que legal. Como a política anda muito no meio... O que é a política, principalmente no campo legislativo? Fazer leis. E o direito é importante para isso, uma faculdade Sim. que eu tenho muito orgulho e atuo e participo, e acho que hoje não só a advocacia, como a OAB, que é a nossa ordem, ela é um organismo extremamente importante na defesa dos direitos civis, dos direitos do cidadão. Sim, com certeza. E, França, nessa tua trajetória que você começou lá de baixo e tudo mais, eu, por exemplo, fiz o curso de oratória, os meus primeiros cursos de oratória foi dentro de uma seccional da OAB, meus irmãos, eu tenho vários irmãos advogados, e eles falaram, lá é aberto, não precisa ser... é verdade. Não precisa ser advogado e tal, e tinha lá, e os meus primeiros eu fiz em Curitiba, meu irmão falou, vai lá que tá lá, tá aqui, você não gosta? Então, assim, como foi uma necessidade que você foi notando, assim, tipo, cara, eu preciso desenvolver minha parte comercial, minha personalidade magnética, a minha oratória, ou você já tinha essa predisposição mais tranquila e isso foi mais natural para você? Teve algum momento, assim, que você falou, não, aqui eu tenho que melhorar o meu comercial, me vender melhor, sim. Porque... Eu acho que a junção das duas situações... Você mesmo tendo, é o que eu acabei de dizer, você mesmo tendo aí uma pseudocapacidade, você aprender, você evoluir, porque tem isso também, Albert. As técnicas de venda, as técnicas de interação, elas vieram mudando ao longo do tempo. Sim. Hoje você tem muda o tempo modelo de interagir, redes sociais. E continua mudando. E continua mudando. Então, daqui a pouco nós já vamos ter robô, vamos ter holograma. Então, assim, as coisas estão evoluindo muito. As vendas também. Hoje você tem e-commerce, você tem chat GPT, robô, que você faz uma pergunta e ele responde tudo, já te entrega o produto. Enfim, tudo isso vem evoluindo e a gente, como ser humano, tem que evoluir junto. Exatamente. Nós não podemos dizer, não, você tem a capacidade X, você já é bom naquilo, porque você pode ser bom no que for hoje. Pode ser que semana que vem, mês que vem, ano que vem, você já esteja ultrapassado. Exatamente. Então é muito importante evoluir. Importante você ter dito isso. E nessa tua trajetória, que você estava lá evoluindo, a gente sabe que principalmente quem começou de baixo, como você, que foi passando os degraus, né? Eu acho que eu comentei contigo, eu sou filho de camelôs, sempre trabalhei no meio comercial e eu tenho aí algumas pedaladas, algumas tropeçadas que eu dei nesse meio do caminho. Lá, quando você ainda não estava tão preparado, quando você ainda não estava tão consciente dessa personalidade, né? E até de oratória, que você é um exímio orador. Você deu alguma gafe, às vezes, na rádio, ou alguma gafe, de repente, no direito, ou até na política mesmo, você falou, caramba, aqui eu errei, porque eu tenho certeza, é uma pergunta que a audiência adora. Fala pra mim de uma gafe que você falou, que vergonha que eu fiz. Gafe, lamentavelmente, isso não é preparo ou não. Infelizmente, a gente volta e meia comete uma gafe. Eu acho que não existe gafe pior. Porque é o seguinte, o ambiente político é muito cheio de vaidades. Então, isso é verdade. Todo mundo muito vaidoso.
E você, por exemplo, chamar um coronel militar de alta patente e chamar ele de sargento, de bicho, isso é terrível. Eu não sabia aí, ó. Boa. Então, já aí, não vamos errar nessa, hein, galera? Não adianta nada você falar bem, falar bonito, ter um vozeirão, e na hora de fazer um discurso, mandar lá quero agradecer ali o sargento fulano de tal. E o cara é um coronel, pô. Nossa, então, você fez isso? Você não sabe aonde enfiar a cara. Caramba. E aí não sabe como remenda. Assim, é terrível. Então, mas são muitas histórias aí de gafe ao longo desse tempo todo. Que legal. Mas no fundo, eu acho assim, serve de aprendizado para ter mais atenção. Falar em público requer muita atenção. Não existe essa de que fala bem e por isso já resolveu. Não é assim. Sim, não, de forma eu lembro uma história muito interessante lá em Lusiânia, época, comício de Roriz, ainda tinha show, tinha evento, podia ter show. Assim, showmício. Campanha de Joaquim Roriz, candidato a governador de Brasília. Foi fazer um evento. Aí tinha a campanha do governador de Brasília e de Goiás, muitas vezes eram parceiros, aí faziam um evento só na região do entorno. E tinha o público do DF de Goiás. Uhum. Então, imagina um comício no Jardim Gá, um comício gigantesco. Tipo assim, sei lá, 50 mil pessoas na rua para assistir o show de Zezé de Camargo e Luciano. Ô, louco. É. Show nacional. Show nacional. Aí, naquela época, os shows eram... Que ano era isso, mais ou menos? Eu acho que na campanha de 98. Eles estavam no auge. Que podia ter evento. Que depois, acho que em 2002... já foi cancelando o showmício, né? Uhum. E aí, primeira confusão. Baixa o helicóptero de Zezé de Camargo e Luciano no Jardim Gá, numa praça lotada, só que poeira, terra. Sim. Meu amigo, virou uma nuvem de fumaça. Saiu todo mundo correndo, entrando dentro dos carros. Assim, sumiu, você não conseguia enxergar um palmo, que virou aquele Deus nos acuda. Aí, beleza. Passou essa primeira confusão, que já foi o primeiro trauma, sobe o povo pro palco para poder falar. Meu amigo, quando subiu, que falou, tá aqui o microfone, e vai falar aí que tem aquele mar de gente. Nossa, você fala assim, olha, friozão na barriga. Aí, então assim, falar é importante, principalmente nesse ramo de vendas, no ramo comercial, em qualquer ramo. A comunicação, ela é fundamental para a pessoa ser bem-sucedida. Um médico, por exemplo, é uma profissão que eu considero médico e professor as profissões talvez as mais nobres. Uhum. Porque o médico, ele cuida e salva de vidas. Sim. E o professor nos ensina tudo. Nós não somos nada sem professor, não é verdade? Com certeza. Então, eu não tenho dúvida que as duas profissões que eu particularmente mais admiro é o professor e o médico. Agora, você concorda que o bom médico é aquele que te explica direito o que você está passando. Exatamente. Que consegue interagir com o seu paciente. Que fala na linguagem, né? Que você... que tem paciência para conversar, para explicar. Porque às vezes o médico sabe muito, ele é extremamente capacitado, mas ele não consegue explicar, porque ele fala com muita técnica, com muita robustez, e o povo não entende o que ele está falando direito. Os melhores médicos são os médicos que o paciente se comunica bem, que o paciente entende o que ele está falando. Então, assim, se comunicar, falar bem, se expressar bem é fundamental. E o médico, ele é o vendedor de esperança. Exatamente. Não é verdade? Porque você vai no médico querendo saúde, querendo uma resposta para o seu infortúnio. Então, assim... Então, o bom médico é o que se comunica bem também. Ele sabe muito, mas ele sabe falar, sabe expressar, sabe acalentar o paciente dele. Exatamente. E é aí que pega. Tem uma frase que eu utilizo muito nos meus treinamentos que fecha isso muito bem, que fala assim, vender é muito mais sobre conhecer o seu cliente do que sobre convencer o seu cliente. Isso. Então, isso em vários aspectos. E como você já teve essa trajetória grande, você naturalmente conhece as pessoas com as quais você... vai gerar solução, né? Assim como o médico precisa se comunicar. E para você interagir com essas pessoas, a gente costuma dizer que o seu nicho comercial, no meio comercial a gente usa uma frase que é o seu nicho, você é o seu nicho. Ou seja, eu consigo vender melhor para pessoas que estão com a mesma frequência que eu, os mesmos pilares que eu. Então, se você é um cara mais festeiro, se você é um comercial mais baladeiro, naturalmente você vai ter uma ajuda a vender melhor para quem é mais festeiro, mais baladeiro. Não que isso seja uma regra, mas assim, você vai ter uma facilidade maior de se conectar e de gerar conexões ali. Se você é uma pessoa mais conservadora, se você é mais familiar, naturalmente você vai ter ambientes que você vai conseguir se dar melhor ali. Pensando nisso,
França, normalmente eu puxo isso para pilares. Certo. Quais são os 3 pilares que você identifica, que você usa como propósito, assim, que você fala, ó, Albert, são 3 pilares da minha vida que eu mantenho. Isso pode ser comercial, pode ser profissional ou pode ser pessoal mesmo. Olha, um dos meus pilares é eu não me relaciono com quem não tem uma crença, porque isso para mim é importante. Ou com uma pessoa que não tem fidelidade, lealdade. Enfim, quais são os pilares que te trouxeram até aqui e que fazem com que você se conecte também com pessoas que têm essa mesma frequência? Albert, eu acho que se eu fosse resumir em 3 pilares, e sem copiar jargão, Sim. mas resume bem, nós seríamos Deus, pátria e família. Ótimo. Na seguinte tradução, Deus, porque sem fé nós não vamos a lugar nenhum. Muito bom. Os piores momentos da minha vida foi Deus que me deu um caminho. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Pátria, porque nós temos que ter amor pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo Distrito Federal, pela nossa cidade. Isso significa dizer ter amor pelo próximo, ter ideias para desenvolver, para proteger o cidadão, para criar emprego, para criar uma vida melhor para quem mais precisa, para ter educação, para ter saúde, para ter desenvolvimento, para que as pessoas possam ter habitação, uma casa para poder morar, um transporte coletivo público decente, para que a pessoa possa chegar num hospital e ter um atendimento. Digno, né? Para que o trabalhador possa ter um salário justo. Então, isso tudo significa amor à pátria, amor à cidade, amor ao Estado, amor onde você mora, onde você vive. E família, porque a família não se resume apenas à esposa, ao pai, à mãe, ao filho. A família é os amigos com quem a gente convive, é a nossa comunidade, é a base de onde é construído todos os nossos sonhos, onde a gente vive. Então, esse é o caminho natural dos pilares da vida, que sustenta alguém que quer o crescimento da população, o crescimento do desenvolvimento da população, o crescimento do nosso país, o crescimento do Distrito Federal. Isso é fantástico. E, assim, é muito legal porque isso identifica muito com a maior necessidade que eu acho que o Brasil tem hoje, que é a necessidade dessa atenção para gerar independência através do empreendedorismo, que é uma das suas bandeiras, né? É isso. Nós entendemos o seguinte: o que o brasileiro precisa é de oportunidade de estudar, trabalhar e viver com um mínimo de dignidade. Para isso, a gente precisa ter o quê? Precisa ter escola funcionando, acessível a todos, educação acessível a todos, saúde funcionando, hospitais funcionando, transporte público funcionando com qualidade e, principalmente, emprego, porque as pessoas querem ter o seu salário. Agora, como que fomenta o emprego? É através do empreendedorismo. É captando para Brasília, para o Distrito Federal, novas empresas, é gerando oportunidade para que o empresário queira se estabelecer no DF, é desburocratizando a vida do pequeno empreendedor, porque é terrível. A pessoa quer montar uma barbearia, quer montar uma lanchonete, é um mundo de imposto, de taxa, uma burocracia infernal. Isso tudo tem que acabar. E o Distrito Federal, ele lidera esse ranking de burocracia porque precisa de pessoas pensando no empreendedor, porque a gente sabe que ainda é a grande fortaleza econômica do Distrito Federal, ainda é o servidorismo público, e óbvio, tem que ser, está concentrado aqui, mas o empreendedor e o empreendedorismo, eu costumo dizer que é o maior projeto social que existe, é você dar condições das pessoas de terem independência através dos seus negócios, né? Existe um gargalo que lamentavelmente ocorre, que é os governos, tá? E aqui eu vou falar de uma maneira geral, seja governo federal, governo estadual ou governo prefeituras municipais, que é quase que uma extorsão em cima do empresário. Sim. A visão ao invés de eu fortalecer o empresário para que ele gere empregos e, consequentemente, eu faça a economia rodar e o governo tire lá os seus impostos, que também é justo, não, é o contrário. O governo vira sócio do empresário ou ele quer ser o adversário do empresário. É essa mentalidade que a gente precisa mudar. E isso não é uma tarefa só de um, não. Isso é uma tarefa de todos nós. A população, de uma maneira geral, precisa entender que é através da política que nós vamos mudar a realidade da sua cidade, da minha cidade, do Distrito Federal e do Brasil. É através da política. Exatamente. Enquanto tiver a apatia do público geral na política, os oportunistas aparecem. Isso aí. Né? Então, quando a pessoa fala assim perto de mim,
eu não gosto de política, eu não... Ih, não vem falar de política perto de mim. Eu falo, cara, se você não tiver inserido nesse meio, alguém que não tá tendo, que não tem os teus problemas, que não busca as soluções que você quer, vai estar lá. E normalmente é um oportunista, né? Que é o que ocupa o espaço das pessoas de bem. Dentro do teu planejamento, França, duas coisas me chamaram muita atenção, que tem muito a ver com o meio comercial. Uma, a gente já falou que é o empreendedorismo. Isso, cara, é uma coisa assim, ó... Porque eu sempre costumo dizer que você dá a oportunidade para aquele empreendedor crescer, o primeiro passo é ele contratar alguém. Isso. O segundo passo é ele melhorar a primeira vida da família dele, depois a vida dos próximos. Então, isso é natural. E tudo isso também gera, através do empreendedorismo, uma ocupação diária, uma concentração nas metas, nos objetivos. E, de certa forma, eu até brinco que o vendedor muito raiz, igual eu sou, a gente é meio maluco, mas a gente não tem muito tempo para sofrer, vamos dizer assim. É verdade. E assim, e é muita pressão. Dentro do teu programa também tem a saúde mental como um foco. Então esses dois pontos que são pontos fortes que você levanta, eu acho que isso é algo que a gente tem que divulgar. As pessoas têm que saber o que você pensa sobre isso, para que as pessoas possam apoiar isso daí, porque eu acho que são os grandes problemas do Brasil hoje. Primeiro, o empreendedorismo, que falta um fomento. E segundo, eu acho que tem estatísticas aí, procura aí no Google, tá? É a maior geração que a gente tem, a maior época de problemas mentais, de depressão, de consumo inapropriado de remédios. Isso. Albert, é exatamente isso. O primeiro tópico é fomentar o empreendedorismo. E o segundo é cuidar da saúde mental dos próprios empreendedores e da classe trabalhadora. Ótimo. Há algum tempo atrás, falar de saúde mental, falar de depressão, por exemplo, era tido como frescura ou coisa de rico. Gente, hoje é o seguinte, são vícios diversos. Sim. É vício em rede social, vício em remédio, é remédio para dormir, para acordar, para levantar, para ficar de pé. É vício em Instagram, em redes sociais diversas, é vício em jogos online. Então, assim, a população, de uma maneira geral, está doente. E a periferia tem muitos problemas. Com certeza. E a saúde mental, ela atinge a todos nós. Seja o trabalhador, o empresário, o microempresário, o empreendedor, enfim... Todos, de alguma maneira, são atingidos porque são inúmeros distúrbios, inúmeros enfrentamentos e que a maioria das pessoas nem sabe o que estão passando. Sim. Elas não conseguem ter o diagnóstico do que estão vivendo. Então, a gente tem feito uma atuação muito forte na questão da saúde mental. Nós montamos um instituto que atua sobre essa bandeira, que é o Instituto Rumo Certo DF. Fizemos já, ano passado, um workshop aqui em Brasília, maravilhoso. Nossa, foi fantástico, eu participei. Trouxemos a Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni, para contar a experiência dela. Juntamos, naquela ocasião, 10 palestrantes para poder abordar o tema de saúde mental. Inclusive, na questão da NR01, que trata da saúde mental do trabalhador, que foi editada pelo Ministério do Trabalho e que agora já entrou em validade. As empresas agora têm que estar atentas e cumprir normas ligadas à saúde do seu servidor, à saúde mental do seu servidor. Ah, já está valendo? Já está valendo. Então, as empresas estão se adequando a essa normativa. Como é que é? Daí tem uma quantidade de trabalhadores, assim, limite? Ó, se você tiver mais tantos limites, você tem que ter um psicólogo, alguma coisa assim? Isso. A normativa, ela direciona as empresas. Hein? Ela direciona as empresas a estar atenta a esse item da saúde do trabalhador. Sim. Porque antigamente, até pouco tempo atrás, isso era jogado de qualquer jeito. E hoje o que a gente vê é o seguinte, uma competitividade muito grande, a concorrência externa e interna dentro de uma empresa, ela é tremenda. Está comprovado, através de inúmeros estudos que nós podemos ver aí na internet e tudo mais em publicações a respeito de que a empresa cai de rendimento quando a saúde do seu trabalhador está comprometida. Principalmente o comercial, viu? Principalmente o comercial vendas, é o primeiro que pega. Claro, porque o sujeito, como é que o sujeito com a cabeça ansioso, não consegue vai vender? Se ele, para vender, isso precisa muito comum. Estar com o astral em dia, com a vida em dia, com a cabeça boa. Então, assim, aí se não vende, leva a empresa para o buraco. Então,
A bandeira da saúde mental, a gente tem feito muito destaque sobre esse aspecto, chamando atenção para esse assunto. O governo do Distrito Federal, por exemplo, criou uma subsecretaria de saúde mental, que foi uma ação liderada pela vice-governadora Celina Leão. Olha só, eu também não sabia disso. Pois é. Caramba, essas coisas não têm que ser divulgadas. É isso, para poder a população ter acesso. Exatamente. E como é que ela tem acesso a esse tipo de secretaria? Pelo CRAS? Pelo CRAS e pela secretaria, a subsecretaria de ação social, através do site do GDF. Você vai poder acessar e verificar os programas que estão sendo feitos. A gente tem um programa que visa levar psicólogo para a população de baixa renda, através de consultas gratuitas. Oh, que legal. Então, se você me permitir, queria divulgar um telefone, por favor. Que é o 981472020. Quem quiser, o meu WhatsApp, me chama no WhatsApp e nós vamos estar conversando sobre o tema de saúde mental. 981472020. Chama o França aí. Vamos colocar aqui na edição também. Nós vamos falar sobre isso. É importante. Importantíssimo. É muito importante, tá, Albert? A gente percebe hoje que o brasileiro, de um modo geral, está com muitos problemas na área de saúde mental. Sim. E a gente quer encarar esse problema antes que isso vire uma nova epidemia e tome conta do Brasil. Tem eu acho que tem muitos estímulos para isso atualmente, né? A gente vive numa sociedade que está beirando doença eminente. E eu cito também que sempre teve uma centralização das soluções, França. Seja aqui no Distrito Federal, seja em outras capitais que eu já trabalhei. E dentro das nossas conversas, até das parcerias que eu fiz com o Instituto, eu notei que você tem essa preocupação de descentralizar as soluções. Porque, assim, teve muita época que o único apoio do empresário era o prédio que está no Instituto, que era a CDF. Isso. Hoje já está mais centralizado. E você tem programas, né, até de facilitação de transporte para o entorno. Né, porque eu sempre senti isso. A pessoa que está lá na periferia, a pessoa que não tem a facilidade de acesso, chega sempre por último a solução nela. Como é que você está pensando a partir do momento que eu tenho certeza que vai dar certo a tua candidatura, a partir do momento que der certo, o que você tem aí para criar veias para a gente poder chegar com essas soluções naqueles que mais precisam? Nós lançamos agora um movimento... Agora não, nós lançamos o movimento Tarifa Zero. Isso. Que visa expandir o programa de locomoção da população de Brasília para que o transporte público seja gratuito no Distrito Federal. Eu não sei se você sabe, Albert, mas várias cidades do Brasil, inclusive aqui no entorno, Lusiânia, o transporte público é gratuito. Sim. Em Brasília, o governador já lançou o Tarifa Zero nos finais de semana e feriados. Sim. O que a gente defende é que o programa seja expandido para todos os dias da semana. Legal. Vários países também praticam o Tarifa Zero. A verdade verdadeira é que hoje o governo já paga grande parte da tarifa. Sim. É como o governo paga pela educação, pela saúde, pela segurança. O transporte não pode continuar sendo horrível do jeito que é. O trabalhador gasta hoje mais em passagem do que na alimentação. Ele gasta mais em passagem de ônibus, muitas vezes, do que o dinheiro que ele tem para poder comer. Porque ele compra uma quentinha por R$20. Eu não tinha essa noção. Compra uma quentinha por R$20 e está pagando 25 de passagem para ir e voltar. Tem gente que paga até R$32 para poder conseguir chegar em casa todo dia. Isso é um absurdo. Isso não tem cabimento. Detalhe, se fosse em ônibus com ar-condicionado, televisão e tal, não. Vindo em ônibus caindo aos pedaços, que quebra muitas vezes. Tem trabalhador que passa até 3, 4 horas para poder chegar em casa. Isso é um desastre que nós temos que enfrentar. E nós estamos dispostos a enfrentar. Eu queria que você nos ajudasse através do abaixo-assinado no www.tarifazero.com.br. Vai lá, é rapidinho. Você assina o abaixo-assinado e fortalece essa corrente que nós estamos fazendo, esse trabalho que nós estamos fazendo. Isso já existe, né? E é uma questão só de inteligência e atenção, porque os empresários também conseguem... você consegue também movimentar a economia através disso. Né? Balneário Camboriú, lá meu estado, Santa Catarina, eu passo sempre lá o verão em Balneário, lá é gratuito. Isso gera
mais conexão das pessoas nas praias, a gente fomenta mais o comércio. Então é inteligente para aquelas pessoas que são... acham que se eu liberar vai virar coisa de povão, vai virar não sei... Não, o empresário vai ser beneficiado por isso. Nada a ver. Né? Hoje, Albert, o que a gente busca é que o Distrito Federal se torne um polo de desenvolvimento. Legal. E para isso, precisa que a gente atraia empresas para Brasília, a gente fortaleça e simplifique a vida de quem já mora aqui e quer ser empreendedor. Não precisamos inventar roda, Sim. Não precisamos descobrir a pólvora, não precisamos fazer mágica nenhuma. Basta assim, encarar o problema de frente. E solução tem. Solução tem, recurso tem. Recurso tem, dinheiro tem. Dinheiro tem. Precisa então, de pessoas que queiram fazer. Exatamente, de determinação. Exatamente. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que ao desburocratizar a vida do empresário, ao simplificar a vida do empreendedor, isso é a receita do fazendo bem. Não há bem que se perca. Nunca deixe de fazer um bem. Eu fiz um bem, mas não tive retorno. Não tenha dúvida que vai ter retorno. Plantou. Então, você planta o bem, colhe o bem. Quando você desburocratiza a vida do empresário, do empreendedor, quando você simplifica a vida do pequeno empreendedor, através de normativa, de simplificação de regras, de acesso mais fácil a empréstimo para poder a pessoa começar a sua vida. Você sabe que muitas vezes um dinheiro que não é tão grande para o governo, 10, 20 mil reais, muda a vida de um pequeno empreendedor. Cara, ele pegou num ponto aí, ele tem a bola inicial para começar a vida dele. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui já teve isso. A gente estava conversando com o Luiz Eduardo Bove, da Drogaria Colorado, e ele falou: Albert, eu não tentei no início, eu não consigo por conta da burocracia. Agora eu não sei, porque agora ele já é uma grande empresa. Mas eu digo assim, para quem é pequeno, quando eu comecei aqui em Brasília, a primeira grande empresa que eu tive, nem era tão grande, mas que teve um faturamento relativamente bom, foi uma agência de marketing, lá em Águas Claras. E eu fui tentar acho que é FCO, né, que chama. Isso, FCO. Pô, parecia que eu era um bandido. Eles mandaram o gerente lá na empresa, anotaram tudo, os caras entram de colete, olham tudo, olham de baixo. Cara, eu só preciso de 100 mil reais para dar um up na minha empresa. E sabe o que é o mais absurdo? Quando você vai conversar com os dirigentes do FCO, eles falam assim, tem muito dinheiro aqui, a gente não consegue emprestar, ou seja, está sobrando dinheiro nos órgãos de fomento. E da ponta do lado de cá, o empresário, o empreendedor precisando de dinheiro para poder começar a sua vida. Muitos empresários não quebrariam por causa de 50 mil reais, de 100 mil reais. Muitos empresários. Você vai dizer assim, mas França, como assim? Está sobrando dinheiro e ao mesmo tempo não tem dinheiro. Está sobrando dinheiro nos órgãos de fomento e o pequeno empresário não consegue acessar esse recurso. Sabe por quê? Porque a burocracia, os obstáculos, o excesso de legislação e principalmente a confusão jurídica impede o pequeno empresário de acessar o recurso. E também a falta de quem recorrer, hein? Olha o que você está colocando, aí na tua responsabilidade, porque o pessoal vai recorrer a você também. Não, a gente está disposto a fazer um enfrentamento. É isso aí, porque... Que é chegar, vem cá, o problema é esse monte de lei mal feita, essa confusão jurídica. Vamos ajustar. Vamos pegar isso tudo aí e desfazer, de destravar esses nós para facilitar a vida do empresário. É isso que a gente se predispõe. Que show. Galera, infelizmente ele tem uma agenda muito corrida aqui. Foi até assim, espremido aqui para a gente conseguir fazer esse bate-papo. Mas olha só, como sempre, uma aula de empreendedorismo, uma aula de comunicação, uma aula de política pública e principalmente uma aula de simpatia com esse cara que é gente boa demais. É humilde pra caramba. Obrigado. Então, segue as redes sociais, segue o Instituto, comenta, conhece a história, volta aí. Assina os abaixo-assinados e curte e compartilha isso com aquele teu amigo que tá assim meio descrente, meio sem esperança com a política. Mostra que tem pessoas boas querendo fazer coisas boas. França, aqui para essa câmera, reforça aí tuas redes sociais, o número que você passou, os sites, fala como é que as pessoas te encontram e passa a tua mensagem aí. A bola tá contigo. Albert, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com sua audiência. Eu quero dizer do respeito e da gratidão que a gente tem pelo seu trabalho.
E deixar aqui a nossa rede social, o Instagram, @FrançaDF, @França, não vai ter o cedilha, né? Então vai ficar FrancaDF. O meu WhatsApp, como eu disse, é o 981472020. E dizer para vocês o seguinte, a gente colhe o que a gente planta. Eu acredito no empreendedor brasiliense, eu acredito na força trabalhadora do DF, eu acredito que a gente é o melhor lugar para se viver no Brasil. Eu acredito que nós somos um povo ordeiro, um povo temente a Deus, um povo que ama o que faz, um povo que só quer a oportunidade de poder estudar, trabalhar e vencer na vida. Formar sua família, cuidar dos seus filhos, ter um lugar para morar, poder ir para o seu emprego com dignidade, poder usar um transporte coletivo com eficiência, ter hospital organizado para poder frequentar no momento de infortúnio, poder ter os filhos numa escola. É isso. Ninguém quer nada demais. As pessoas querem paz para poder viver, querem viver em paz. E isso é uma obrigação da classe política. É para isso que a gente elege um deputado, é para isso que a gente elege o governador, o presidente da República, os senadores. É para isso que a gente elege os nossos representantes, para que eles encontrem as soluções que o povo precisa. Essa é a grande missão. Se cada um fizer a sua parte, se cada um fizer o seu papel, eu não tenho dúvida. Nós teremos uma Brasília cada vez melhor, nós teremos um país melhor. Mas precisa que todos estejam, de fato, comprometidos. Que legal. Tá, muito obrigado, meu irmão. Valeu, eu que agradeço. Obrigado. Valeu, Avante dispostos. Valeu.